canal Transuniverso. Olá pessoal do canal Transuniverso. E nós estamos dando uma sequência aí falando sobre grandes líderes. Trouxemos aqui no vídeo passado sobre os líderes o líder San Lino, que foi grande líder da Igreja Católica. Hoje nós vamos trazer um grande líder entre o mundo da magia oculta, o maior bruxo de todos os tempos, São Cipriano. Deixe seu like, deixe sua curtida para ajudar o canal aí, inscreva-se neste canal, ative imediatamente aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu comentário à vontade no final deste vídeo, ok? Porque agora nós vamos para uma grande história aí de São Cipriano, o maior bruxo de todos os tempos. Cipriano, o feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que decidiu e dedicou-se boa parte de sua vida ao estudo das ciências ocultas. Após deparar-se com a jovem Justina, converteu-se ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade cedeu à fé cristã, devido ao famoso livro de São Cipriano, um compilado de rituais de magia. A fantástica trajetória do feiticeiro e santo da Antioquia representa o elo entre Deus e o diabo, entre o puro e o pecaminoso, entre a soberba e a humildade. São Cipriano é mais que um personagem da Igreja Católica ou um livro de magia. É um símbolo da dualidade da fé humana. O feiticeiro, filho de pais pagãos e muito ricos, nasceu em 250 depois de Cristo, lá na Antioquia, região que é situada entre a Síria e a Arábia Saudita, pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi induzido aos estudos de feitiçaria e das ciências ocultas, como a alquimia, astrologia, adivinhação e as diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, aperfeiçoando seus conhecimentos aos 30 anos de idade, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Foi nesta época que encontrou a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de intensificar seus estudos e aprimorar a técnica da premonição. Évora morreu em avançada idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, dos quais foram de grande proveito para ele. Assim, o feiticeiro dedicou-se arduamente e logo se tornou conhecido, respeitado e temido por onde passava. Como aconteceu a conversão cristã? Ele vivia em Antioquia, como eu acabei de comentar agora. A bela e rica donzela Justina, seu pai, Endesso, e sua mãe, Cledonina, a educaram nas tradições pagãs. Porém, ouvindo as pregações do diácono Prailo, Justina converteu-se ao cristianismo, dedicando sua vida às orações, consagrando e preservando sua virgindade. Um jovem rico, Aglaide era o seu nome, apaixonou-se por Justina. Os pais da donzela, também convertidos à fé cristã, consideram-na por esposa. Porém, Justina não aceitou casar-se com Aglaide. Recorreu a Cipriano para que o feiticeiro aplicasse seu poder, de modo que a donzela abandonasse a fé e se entregasse ao matrimônio. Cipriano investiu a tentação demoníaca sobre Justina,
Fez uso de um pó que despertaria a luxúria, ofereceu sacrifícios e empregou diversas obras malignas, mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações e o sinal da cruz. A inércia e a tentativa dos feitiços, a ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé e se voltasse contra o demônio. Influenciado por um amigo cristão de nome Eusébio, o bruxo converteu-se ao cristianismo, chegando a queimar seus manuscritos de feitiçaria e distribuir seus bens entre os pobres. E o que aconteceu depois? Sobre os fantasmas. Em um capítulo de seu livro, Cipriano narra um episódio ocorrido após a sua conversão. Numa noite, diz ele, de sexta-feira, ele caminhava por uma rua deserta quando se deparou com 14 fantasmas. Essas aparições eram bruxas que imploravam ajuda. Cipriano respondeu-lhe que havia se arrependido de sua vida de feiticeiro e que havia se tornado temente a Cristo. Logo depois caiu em um sono profundo e sonhou que a oração do anjo custódio o livraria daqueles fantasmas. Ao despertar-se, teve uma breve visão do anjo. Assim, auxiliado pela oração de São Gregório e do anjo custódio, encorajou e livrou a alma atormentada das bruxas. As notícias da conversão e das obras cristãs de Cipriano e Justina chegaram até o Império. Diocleciano, que se encontrava na Nicomédia, assim logo foram perseguidos, presos e torturados. Frente ao imperador, viram-se forçados a negar a fé cristã. Justina foi chicoteada e Cipriano açoitado com pentes de ferro, e eles não cederam. Irritado com a resistência, Diocleciano ainda lançou Cipriano e Justina, melhor dizendo, numa caldeira fervente de banha e cera. Os mártires não renunciaram e tampouco transpareciam sofrimento. O feiticeiro Atanásio, que havia sido discípulo de Cipriano, julgou que as torturas não surtiam efeitos devido a algum sortilégio lançado por seu ex-mestre. Na tentativa de desafiar Cipriano e elevar a própria moral, Atanásio invocou os demônios e atirou-se na caldeira. Seu corpo foi dizimado pelo calor em poucos segundos. Após esse fato, o imperador Diocleciano finalmente ordenou a morte de Justina e Cipriano. No dia 26 de setembro de 304, os mártires e um outro cristão de nome Teotísio foram decapitados à margem do rio Galo da Nicomédia. Os corpos ficaram expostos por 6 dias, até que um grupo de cristãos recolheu e os levou para Roma, ficando sob cuidados de uma senhora chamada Rufina, já no Império de Constantino. Os restos mortais foram enviados para a Basílica de São João Latrão. E sobre o livro? O famoso livro de São Cipriano foi redigido antes de sua conversão, mas os mistérios que envolvem a vida do santo interferem também em seu livro. Uma parte dos manuscritos foi queimada por ele mesmo. A questão é que não se sabe quando e por quem os registros foram reunidos e trazidos do hebraico para o latim, levados para diversas partes do mundo. No decorrer dos anos, o conteúdo sofreu alterações significativas. Houve uma adaptação de acordo com as necessidades e possibilidades contemporâneas, além da adequação necessária na tradução para os vários idiomas. Esses fatores colocam em dúvida a fidelidade das versões recentes, se comparada às mais antigas. Atualmente não é possível falar do livro, mas sim dos livros de São Cipriano. As edições capa preta e capa de aço, ou aquelas intituladas como o autêntico, o verdadeiro ou único, enfatizam o mesmo acervo mágico central.
e ainda exalta o cristianismo e a vitória do bem sobre o mal. Porém, existem grandes diferenças no conteúdo. Enquanto alguns exemplares apresentam histórias e rituais inofensivos, outras apelam para o campo negativista e destrutivos da magia. Num aspecto geral, encontra-se instruções aos religiosos para tratar uma moléstia, além de cartomancia, esconjurações e exorcismo. A oração da cabra preta, oração do anjo custódio e outras das crenças populares também são inclusas sobre o livro. A oração para assistir aos enfermos na hora da morte e tantas outras coisas. Além dos rituais de como obter um pacto com o demônio, como desmanchar um casamento e da caveira iluminada com as velas de sebo. No Brasil, o livro de São Cipriano é usado largamente nas religiões afro-brasileiras e se tornou um almanaque ocultista de fácil acesso que se dilui na crendice popular. Há ainda os mitos que os cercam. Muitos consideram ser pecado possuí-lo ou simplesmente tocá-lo. De qualquer forma, o tema São Cipriano e tudo que o cerca é um campo de estudo e pesquisa muito interessante para os ocultistas, religiosos e aventureiros. Deixe o seu like, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário e até a próxima com mais uma série de um grande líder religioso. Até mais, um abraço, Shalom Aleichem.